E aí pessoal, beleza? Conforme eu prometi então na última monitoria, estou gravando essa videoaula sobre ECG, tá? Eu vou usar esse livro aqui do Thaler, que é um livro só de ECG, e eu acho ele muito bom porque ele tenta explicar o ECG assim para gente que está começando a ter contato, começando a entender como é que funciona esse ECG, como é que funciona o ECG. Ele tenta explicar de uma forma bem simples e eu acho muito boa a didática dele, tá? Então, essa videoaula eu vou me basear no Thaler para fazer, beleza? Vamos lá então, eu já vou pular aqui para a página 20, tá? Beleza. O que é o ECG, então, uma visão geral? A gente viu na monitoria passada a propagação do potencial de ação a nível celular, né? A gente viu que as células cardíacas, os diferentes tipos de miócito cardíaco, os diferentes tipos de miócitos cardíacos têm a propriedade de serem excitados, poderem ser excitados eletricamente e, portanto, conduzir potencial de ação, né? E que, portanto, eles têm um potencial de repouso, né? Mas que quando eles recebem um estímulo, eles conseguem despolarizar, né? Ter uma variação de voltagem de energia elétrica, uma condução de energia elétrica por essas células, né? Que quando chega o estímulo elas despolarizam, mudam a composição iônica do meio intra e extracelular, e isso é uma alteração na voltagem dessas células. A gente viu isso, como é que funcionava os canais direitinho em cada célula a um nível mais celular. O ECG ele consegue detectar essas variações de voltagem produzidas por uma corrente de despolarização, por uma corrente de potenciais de ação, né, que vai gerando despolarizações de célula a célula, e o ECG ele consegue detectar essa variação de voltagem que acontece nessas despolarizações e depois também na repolarização subsequente à despolarização. O ECG consegue detectar essas alterações de voltagem lá do lado de fora da superfície do nosso corpo, tá? Obviamente, como ele está aqui de fora, a gente não consegue analisar o que está acontecendo com uma célula individualmente. O ECG ele faz uma leitura dessas alterações de voltagem como se fosse uma somação de todas as células que estão despolarizando ou repolarizando naquele instante. Ele enxerga tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quanto mais células estiverem despolarizando, né, num determinado momento, ao mesmo tempo, maior a voltagem, maior a amplitude de variação de potencial elétrico que esse ECG vai detectar. Beleza? Então o ECG ele nos dá uma visão externa sobre o que está acontecendo no coração. Então ele pega grupos, digamos assim, grupos celulares lá que estão se polarizando ao mesmo tempo. Uma célula sozinha não é, obviamente, captada pelo ECG, porque o ECG ele precisa de uma certa voltagem mínima que ele é capaz de detectar. Então, tu precisa realmente de várias células ao mesmo tempo, gerando variações de voltagem para ele poder detectar isso. O que são essas variações de voltagem? Né? Quando tu despolariza a célula, normalmente o meio intracelular é negativo. Quando tu despolariza, tu torna o meio extracelular negativo. Tu inverte as polaridades da membrana interna e externa. E o ECG, daí, que é feito por meio de eletrodos na superfície do nosso corpo, consegue detectar essas alterações de voltagem na parte externa dessas membranas, beleza? Então, a frase-chave nessa parte introdutória da aula é que todas as ondas que a gente vai ver registradas no ECG são manifestações ou de um processo de despolarização ou de um processo de repolarização. Se a gente tem alguma onda sendo registrada no ECG, uma das duas coisas, ou tem despolarização ou tem repolarização. Se o nosso ECG ficar numa linha horizontal, né, sem variação nem para cima nem para baixo, lá no desenho do ECG, a gente vai ver depois o desenho, mas se ele ficar estagnado numa linha horizontal, quer dizer que as células estão
ou elas estão despolarizadas e ficaram despolarizadas, né? Ou elas estão repolarizadas e ficaram repolarizadas, mas estão paradas nesse estado, ou não está acontecendo nada. Durante o processo de despolarização, que tu tem as trocas iônicas intra e extracelulares, e durante o processo de repolarização, que tu também tem trocas iônicas, durante esses processos, o ECG vai detectar essas variações de voltagem, porque variações de voltagem são geradas durante os processos de despolarização e de repolarização, tá? Vamos descer aqui. E como é que o ECG, né? Como é que a gente registra o que o ECG detecta? Teve que ter sido criado um padrão de registro para que todo mundo que leia um ECG e conheça esse padrão possa interpretar ele da maneira correta, né? Então foi criado um padrão. A gente definiu o quê? Primeiro, antes disso, tá? O ECG a gente registra num papel quadriculado, tá? E ele detecta variações, como eu falei, né? Então, por exemplo, essa onda que está sendo gerada no ECG ou é por uma despolarização ou por uma repolarização acontecendo neste momento em que a onda está sendo gerada, tá? Essas retas aqui quer dizer que não tem variação de voltagem durante esse período aqui, tá? Então, as células estão paradas em algum ponto, tá? E como qualquer onda que é gerada, ela tem três características. Ela tem duração, né? Aqui o eixo X, tempo que essa onda demora. Ela tem uma amplitude, o eixo Y, que é medida em milivolts. Significa voltagem, significa o quanto que está ocorrendo de variação, de diferença de potencial elétrico que esse ECG está conseguindo detectar. Por exemplo, quanto mais células estiverem despolarizando em um certo momento, se a gente somar as variações de voltagem de cada célula, se a gente tiver mais células despolarizando, a gente vai ter uma variação de voltagem total maior. Então a amplitude dessa onda vai ser maior, tá? A amplitude, o eixo Y aqui da onda é diretamente proporcional à variação da voltagem que o ECG detecta. E a configuração, que é o desenho padrão da onda, que pode ser mais redondinha, que nem essa aqui está sendo, pode ser um pico, né? Um pico. Pode ter diferentes padrões, se referem à forma, ao aspecto que a gente olha e vê ali, enxerga da onda, tá? Mas aí eu estava falando agora há pouco, né, antes disso, que a gente teve que ter sido criado um padrão, né, para a gente registrar isso. E o padrão que foi criado é que, vamos dar um zoom aqui, cada quadradinho pequenininho desses aqui, de 1 por 1, tá? O eixo X desse quadrado pequeno equivale a 0,04 segundos. E o eixo Y desse quadrado pequeno equivale a 0,1 milivolts. Então, um quadradinho pequeno no eixo X equivale a 0,04 segundos. E no eixo Y, um quadradinho pequeno no eixo vertical equivale a 0,1 milivolts. Consequentemente, 5 quadradinhos pequenos, né? Vocês estão vendo que tem quadradões aqui com linhas mais escuras, né? Mais vermelho, mais forte, né? Quadradões. Cada quadradão tem 25 quadradinhos pequenos, né? Um quadradão é um quadradão de 5 por 5. Se ele é um quadradão de 5 por 5 quadradinhos pequenos, então no eixo X um quadradão equivale a 0,04 vezes 5, equivale a 0,2 segundos. E no eixo Y, um quadradão equivale a 0,1 vezes 5, né? 5 quadradinhos, equivale a 0,5 milivolts. Tá joia? Vamos diminuir o zoom de novo. Tá, então esse aí é o padrão que a gente definiu, que seria o padrão de registro de um ECG. Tá? Mas, antes de a gente ver como é que o ECG, como é que os eletrodos fazem para detectar as correntes elétricas do nosso coração, vamos ver um ECG normal, tá? Isso aqui é um ECG normal. Um ECG, um exemplo aqui, a gente vai ver depois negócio de derivação e tal, mas isso aqui poderia ser uma derivação D1, por exemplo.
Isso aqui é um ECG normal numa derivação D1, por exemplo. Não se preocupem com derivação agora, depois a gente fala disso, tá? Mas esse aqui seria o padrão normal. O que significa esse padrão? Esse padrão reflete aquele ciclo de ativação cardíaca que a gente viu em outras aulas, né? na monitoria passada. Vocês lembram que... Deixa eu ver se eu acho que... Aqui, essa imagem está boa. Vocês lembram que o potencial de ação, né, ele é gerado aqui no nó do sino atrial, aqui na minha flechinha, e daí ele vai se difundindo, ele vai se propagando ao mesmo tempo que ele vai atravessando o átrio direito e vai se propagando para os miócitos atriais, ele vai chegando no nó do átrio ventricular. Aí ele chega no nó do átrio ventricular, tem o tal do retardo nodal, né, e desce aqui pelo feixe de His, dentro do septo, chega nas fibras de Purkinje, aqui nas pontas, e volta aqui, despolariza, chega nos miócitos ventriculares. Essa é a sequência de ativação cardíaca. Poxa, se a gente põe eletrodos na superfície externa do corpo, né, que estão lá para detectar variações de atividade elétrica dentro do coração, eles vão detectar exatamente essa ordem de variação, essa ordem de ativação, porque essa ordem de ativação é nada mais nada menos do que a propagação de um potencial elétrico desde aqui do início onde ele é gerado até o fim, quando ele chega nos miócitos ventriculares. Então, o ECG ele vai ter que ter um padrão que reflita isso aí, tá? E daí o ECG normal é dessa forma. Vamos por partes, né? De novo, eu já falei antes, sempre que tem uma onda, ou é porque tem despolarização, ou porque está ocorrendo repolarização em algum local do coração. A gente sabe em qual local do coração? Não, né? Porque o ECG está na superfície externa do corpo, então ele pode detectar qualquer coisa. A gente, na verdade, vai saber, os eletrodos, né, estão na superfície externa do corpo, eles podem detectar qualquer coisa. A gente vai saber comparando, porque a gente põe 12 eletrodos no corpo, né? Na verdade, não são 12 eletrodos, são 9 eletrodos, mas que geram depois 12 derivações. Enfim, mas são 9 eletrodos que a gente põe no corpo. E esses 9 eletrodos, a gente consegue saber o que eles estão detectando num certo momento, analisando todos ao mesmo tempo. Porque cada um daqueles eletrodos, eles têm um ângulo de visão específico para alguma parte do coração. Então, um eletrodo que detecte, que esteja olhando, tem o ângulo de visão dele voltado para o átrio, quando tiver despolarização atrial, a variação nele vai ser mais forte do que nos outros eletrodos. Ele vai detectar melhor a variação do átrio porque ele está virado para o átrio. Tá? Então a gente consegue saber em que parte do coração que a coisa está acontecendo, comparando os diferentes tipos, comparando os registros de todos os eletrodos que estão ali observando o nosso coração. Tá? Mas isso é só para dar uma pincelada, a gente vai falar disso daqui a pouco também. Tá? Voltando aqui para o nosso padrão do ECG. Tá? Eu vou dizer para vocês, tá? Por enquanto vocês acreditem em mim, a onda P é a primeira onda do nosso ECG normal e ela corresponde lá ao início do potencial de ação. Tá? Ela corresponde à despolarização dos átrios. Tá? Uma coisa importante, essas variações que o ECG detecta são sempre variações geradas pelos miócitos de contração, né? Pelos miócitos atriais, pelos miócitos ventriculares. Despolarizações do sistema de condução, tipo nodos, tipo sistema His, Purkinje, o ECG ele não consegue detectar isso, porque como são poucas células do sistema de condução, vamos pensar na massa inteira do coração, né? O tamanho do coração é quase tudo célula contrátil. Célula do sistema de condução é uma mínima parte, tá? Então elas não são capazes de gerar, nem somando os seus potenciais, nem somando as variações de voltagem de todas elas, as células do sistema de condução, elas não geram uma voltagem suficiente que possa ser detectada na parte externa do nosso corpo. Então o ECG ele não consegue detectar variações de voltagem do sistema de condução ou dos nodos. Essas variações aqui são sempre variações de voltagem detectadas pelo ECG por miócitos ou atriais ou
ou por miócitos ventriculares. Deu um probleminha aqui, vou abrir de novo. Tá, são geradas sempre por miócitos atriais ou por miócitos ventriculares. Por quê? Porque miócito atrial e miócito ventricular tem muita massa, tem muito miócito atrial, muito miócito ventricular no nosso coração. Então, eles conseguem gerar uma variação de voltagem, se a gente somar a variação de voltagem individualmente de cada miócito atrial, por exemplo. Como é muito miócito atrial no nosso coração, eles conseguem gerar uma variação de voltagem tamanha suficiente que o nosso ECG consegue detectar na superfície externa do corpo. E é isso que acontece na onda P, por exemplo, que é essa primeira onda aqui. Ela corresponde à despolarização dos átrios, tá? Seguindo aquela ordem lá do início, né, do coração, lá de trás do nódo, primeiro tipo de miócito contrátil onde a onda de despolarização chega é nos átrios. Então isso aqui é a despolarização dos átrios. Detalhe, a primeira metade dessa onda é mais da despolarização do átrio direito. Primeira metade é mais da despolarização do átrio direito. Por quê? Porque o nódo sinoatrial está no átrio direito, então o impulso elétrico gerado por ele vai tender a chegar primeiro nos miócitos do átrio direito e só depois no átrio esquerdo. Na verdade, alguns do direito e do esquerdo vão acabar despolarizando ao mesmo tempo também. Enfim, mas a maior parte aqui majoritariamente a primeira metade é por despolarização do átrio direito e a segunda metade por despolarização do átrio esquerdo, tá? Então, onda P é a primeira onda. Depois da onda P, vocês lembram que o impulso, o potencial de ação, ele chega no nó do átrio ventricular, tá? E no nó do átrio ventricular tem o retardo nodal. O retardo nodal dá uma segurada no potencial de ação e daí o potencial ele não chega nos ventrículos tão cedo. Dá uma segurada lá no nó do átrio ventricular, justamente para os átrios poderem terminar de contrair primeiro, de despolarizar e consequentemente contrair primeiro, para eles poderem encher os ventrículos e daí só depois o ventrículo receber o potencial de ação, despolarizar e contrair, né? Tem que ter essa sequência, os átrios têm que encher os ventrículos primeiro antes de os ventrículos contraírem. Então tem o retardo nodal, e por causa desse retardo nodal, fica esse segmento PR aqui, ó, depois da onda P, né? Olhando para a imagem, segmento PR depois da onda P corresponde ao retardo nodal, tá? Detalhe, esse segmento ele pode ser encurtado temporalmente, pode ser encurtado no eixo X, numa ativação do sistema nervoso simpático, por exemplo. O simpático ele tende a despolarizar as coisas mais rápido, então ele tende a agilizar isso, ele diminui o tempo de retardo nodal, porque ele quer aumentar a frequência cardíaca. Então o segmento PR diminui de tamanho numa ativação simpática e o contrário também é válido, aumenta de tamanho numa ativação parasimpática, tá? Antes de seguir para o complexo QRS, só explicar a diferença de onda e segmento, que nós estamos aqui falando de onda e segmento, né? Uma onda é uma variação, ou para cima ou para baixo, aqui dessa linha horizontal, né? Eu acho que o meu cursor do mouse não está aparecendo aqui nessa imagem, tá? Mas uma onda é uma variação, ou para cima, uma deflexão para cima ou para baixo. Tipo a onda P, que a gente está vendo ali na imagem. E um segmento é uma reta, tá? Uma reta por quê? Porque não está ocorrendo variação de potencial, né? Não está nem despolarizando, nem repolarizando, então não tem variação de potencial no coração, o ECG não registra nada e fica numa reta, tipo segmento PR que a gente também acabou de ver. Aí o intervalo seria uma junção de uma onda e de um segmento, tipo intervalo PR, que a gente vê aqui no canto inferior esquerdo da imagem. Intervalo PR compreende a onda P e o segmento PR, tá? Então essas são as diferenças. Bom, a gente foi do átrio, chegou no nó do átrio ventricular, teve o retardo nodal, que corresponde ao segmento PR. Agora sim, essa despolarização ela vai descer pelo septo, né, e vai chegar nos miócitos ventriculares. E daí a gente tem esse pico, que é o complexo QRS. Por que tem esse pico? É a despolarização dos ventrículos. É um pico porque os ventrículos eles têm uma massa muito grande, então muitos miócitos ventriculares despolarizam ao mesmo tempo, tem uma variação de voltagem muito grande em curto espaço de tempo,
né? E daí o ECG detecta isso, essa variação abrupta da voltagem dentro do coração e registra esse pico, que é o complexo QRS. Ele é um complexo, a gente põe ele em forma de complexo QRS, primeiro porque a despolarização dos ventrículos ela é bem mais assim complicada do que a dos átrios. Tá? Os ventrículos têm vários detalhezinhos ali. Por exemplo, a onda Q, que é a primeira onda ali, é a onda para baixo, né, do complexo QRS, a onda antes do pico, ela corresponde à despolarização dos miócitos ali mais próximos ao septo. Tá? E daí a gente tem a onda R, que é de fato o pico, que é a despolarização do resto, da maior parte dos miócitos ventriculares. Detalhe, tanto miócitos ventriculares direito quanto esquerdo, do ventrículo direito e também do ventrículo esquerdo. Mas aquele pico ali, quem é principalmente responsável pelo pico é o ventrículo esquerdo. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo tem uma massa 3 vezes maior do que o ventrículo direito. Então a maior parte, o ventrículo esquerdo é o responsável maior, assim, né, digamos assim, pelo pico do complexo QRS. Porque ele tem uma massa 3 vezes maior, mas o ventrículo direito está despolarizando ao mesmo tempo ali e está contribuindo para esse pico. Tá? E depois a gente tem a onda S, que corresponde à despolarização lá do fim, lá em cima. Aqui corresponde à despolarização mais da base do ventrículo, tanto o ventrículo esquerdo quanto o direito também, que daí essa despolarização da base ela acaba acontecendo num sentido meio que contrário assim, à despolarização do resto do ventrículo, e daí fica esse registro para baixo negativo, né, uma deflexão negativa depois do pico. Tá? Aí é chamada de onda S, beleza? Tá, aí o ventrículo despolarizou, né? Despolarizou todo o ventrículo com o complexo QRS. Aí entramos no segmento ST antes da repolarização dos ventrículos, que é a onda T. Tá? Então a repolarização dos ventrículos é a onda T. No complexo QRS eles despolarizaram, na onda T eles repolarizam. E por que tem o segmento ST, esse ponto de repouso, digamos assim, sem variação de voltagem, entre a despolarização e a repolarização dos ventrículos? Por causa do platô dos miócitos ventriculares. Vamos lembrar da monitoria passada, fase 2 do potencial de ação rápido, tem o platô nos miócitos ventriculares, que a gente falou bastante até, e que ele mantém, ele dá uma atrasada na repolarização dos ventrículos, né? É importante, porque enquanto isso os ventrículos vão contraindo, e daí isso impede que tenha tetania. Espero que vocês lembrem. Não vai dar tempo de explicar mais sobre o platô agora, mas enfim, o segmento ST corresponde ao platô das células ventriculares, que dá uma atrasada entre a despolarização dos ventrículos, complexo QRS, e a sua repolarização, que é a onda T. Tá? Fechou? Acho que fechou. Isso aí é o ciclo cardíaco. É isso que os eletrodos do nosso corpo detectam. Tá? A gente vai ver como é que eles fazem para detectar isso. Tá? Porque isso aí é um ECG, então uma detecção normal, mas corresponde fielmente aí ao ciclo cardíaco, que a gente já tinha visto na aula passada. Tem uma ordem bem lógica nisso. A gente vai ver como é que os eletrodos, a gente vai ver mais ou menos, tá? Que a gente não vai sair dessa aula expert em ECG, mas a ideia é que a gente tenha uma noção básica de como o ECG funciona, para poder entender melhor e poder interpretar ele melhor. A ideia de ver ECG na fisiologia não é que a gente saia sabendo tudo de ECG, sabendo identificar muito patologia e tal, nada disso. É só a gente ter uma ideia básica, geral, de como funciona o ECG. Tá? Então a gente vai ver como é que os eletrodos fazem para detectar isso aí. E quais as diferenças entre os 9 eletrodos que eu falei, que a gente coloca na superfície do corpo para detectar essas coisas. Não vão ser os 9 eletrodos que vão ter esse padrão que a gente está vendo aqui nessa imagem, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês. Como eu tinha dito antes, isso aqui é, por exemplo, um padrão de uma derivação D1, tá? Que é feita lá por um dos eletrodos.
Mas aí os outros eletrodos vão ter padrões diferentes disso aqui, um pouquinho diferentes, e que é normal, tá? Então a gente vai ver como é que isso funciona. Só antes de ir para isso, eu ainda queria falar mais uma coisa a respeito dessa imagem, que às vezes um eletrodo em uma certa parte do corpo não vai detectar, por exemplo, a onda Q, tá? Então não vai ter essa... Isso é normal, simplesmente porque do ponto de vista dele ele não enxerga a onda Q. Mas a onda Q está lá, está acontecendo, e um outro eletrodo melhor posicionado vai conseguir detectar essa onda Q. Por isso que a gente tem que analisar o ECG inteiro, analisar as informações de todos os eletrodos para obter dados fiéis ao que realmente está acontecendo no coração, tá? Mas então, às vezes a onda Q em certo eletrodo não vai aparecer, aí vai ter direto esse pico. E daí o pico a gente continua chamando de R, e depois vai ter essa deflexão negativa depois, que é a onda S. Tá? Vai continuar sendo onda S, apesar de não ter aparecido onda Q antes. Tá? É importante a gente ter em mente isso. Beleza? Vamos então seguir aqui. Vamos ver, isso aqui a gente acabou de ver tudo, tá? Eu expliquei tudo para vocês lá. A gente pode pular. Mais uma coisa, eu queria, ainda disso aqui, ó, vocês percebem que a duração da onda T é maior do que a do complexo QRS inteiro, a duração eixo X, porque a repolarização dos ventrículos demora mais do que só a despolarização, tá? Porque repolarização envolve bomba de sódio e potássio, envolve um monte de coisa mais difícil, tá? Então a repolarização dos ventrículos demora mais do que a despolarização, tá? Esse aqui, então, eu estava falando para vocês agora, né? A primeira deflexão para baixo, após uma deflexão para cima, falando do complexo QRS, tá? É chamada de onda S, essa onda aqui. Então, se a primeira onda do complexo QRS for uma onda R, se não tiver onda Q, né? A deflexão seguinte para baixo é chamada de onda S e não onda Q. Uma deflexão para baixo só pode ser chamada de onda Q se ela for a primeira onda do complexo. Senão a gente não pode falar que é uma onda Q, tá? Sempre que não for a primeira onda do complexo QRS, não vai ser a onda Q, porque a onda Q tem que ser a primeira onda do complexo, porque ela é a despolarização dos miócitos próximos ao septo, são os primeiros a despolarizarem. Então eu não posso ter uma onda Q tipo depois de um pico R, tá? Não faz sentido. Então, se não aparecer, é simplesmente porque aquele eletrodo não conseguiu detectar. Vamos descer também. Beleza. Tá. Diferença de segmento e intervalo. Tá. Isso aqui é um resumo de todo o ciclo. Vocês podem pausar o vídeo e dar uma lida se quiserem, tá? Mas é um resumo de todo o ciclo cardíaco normal que a gente acabou de ver. Vamos então agora ao que nos interessa, né? Que é como é que a gente registra estas ondas, né? Como é que a gente chega naquele padrão que a gente acabou de ver, tá? Bom, primeiro eu vou começar falando para vocês que, como eu já disse, são 9 eletrodos que a gente põe no corpo, né? E esses eletrodos eles poderiam estar distribuídos em qualquer organização possível, tá? Mas eles têm um certo padrão, tá? A gente põe... Deixa eu ver se tem aqui. Aqui. A gente põe 3 eletrodos aqui, um no braço direito, um no braço esquerdo e um na perna esquerda. E mais 6 eletrodos no tórax. Esse é o padrão que a gente adotou. De novo, é um padrão, uma convenção. Tem que ser feito assim por todo mundo que for fazer um ECG, porque assim as leituras disso vão gerar um padrão de normalidade, né, que vai poder ser interpretado por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que conheça este padrão. Se cada um que for fazer um ECG quiser botar esses eletrodos em partes diferentes do corpo, esses eletrodos vão ter leituras diferentes do que o normal, né? Ou do que a gente atribui como normal. Então não dá, tipo, tem que fazer isso aqui para todo mundo se entender, tem que ter esse padrão de organização para todo mundo se entender, e uma leitura normal seja sempre igual, tá? Colocando sempre nesse padrão de organização,
uma leitura normal vai ser igual em qualquer pessoa, em qualquer teste, tá? Então, é um padrão, tá? Fechou aqui de novo, tá? Beleza, é um padrão, tem que ser feito assim, para os registros serem sempre iguais e qualquer pessoa poder interpretar o que está vendo, porque conhece este padrão, estudou de acordo com este padrão de colocação dos eletrodos, tá? Mas eles poderiam estar de qualquer forma possível, tá? Mas isso aí é como é que foi convencionado fazer, porque nessa organização ali, os caras viram que o coração, nessa organização de eletrodos ali, o coração tá sendo bem analisado, assim. O coração é visto de todos os pontos, de todos os ângulos possíveis, dispondo os eletrodos daquela forma. Então isso é bom, isso é interessante, consegue ver o coração de vários ângulos, né, de todos os ângulos possíveis, né. Na verdade não de todos os ângulos possíveis, né, mas dos ângulos principais que a gente deve ver o coração. A gente deve ver o coração de como ele funciona, tá? Então, assim, dispostos dessa forma, a gente tem 9 ângulos de visão sobre o coração, 12 ângulos, na verdade, a gente vai ver agora, 12 ângulos de visão sobre o coração, e a gente tem 12 pontos de vista para poder analisar esse coração, do que está acontecendo. Se uma alteração não for detectada por um ângulo, vai ser detectada por outro ângulo de visão que os eletrodos estão tendo sobre o coração, tá? Mas vamos ver isso com calma. Primeiro, regra geral, tá? Mais uma convenção, para começar. Regra geral do ECG, de como a leitura dos eletrodos é feita, mais uma convenção. A gente simplesmente configura alguns daqueles eletrodos para serem positivos, para funcionarem como polos positivos, e outros para funcionarem como polos negativos. Tá? E daí a regra geral é que uma corrente de despolarização que se aproxima de um eletrodo positivo sempre é lida ou registrada com uma deflexão positiva no papel. É feita uma ondinha para cima, tipo a onda P que a gente viu agora há pouco, é feita uma onda para cima no papel, sempre que por aquele eletrodo, né? Aquele eletrodo faz uma onda para cima no papel, uma deflexão positiva no papel, sempre que ele enxergar uma corrente despolarizante se aproximando dele. Aí a gente tem várias inversões nessa frase, né? Que são todas válidas. Se uma corrente despolarizante se aproximando de um eletrodo positivo gera uma deflexão positiva no papel, um registro positivo no papel, tá? Então, uma corrente repolarizante se aproximando de um eletrodo positivo gera uma deflexão negativa, uma onda para baixo, tipo onda Q, que a gente viu agora há pouco, tá? E a gente pode inverter mais coisas nisso, né? Uma onda despolarizante se afastando de um eletrodo positivo gera também uma deflexão negativa, enquanto que uma onda repolarizante se afastando de um eletrodo positivo, né, gera deflexões positivas no papel, gera onda para cima no papel. Por quê? Despolarização se aproximava, deflexão positiva. Se a gente inverter as duas coisas, de pegar uma repolarização que se afasta, é como se fosse a mesma coisa, né, porque a gente inverteu as duas coisas, então é positiva também. Tá? Então, são essas as regras. Tá? São essas as regras. Só para mostrar aqui um eletrodo positivo aqui, né? Esse eletrodo está aqui, está vendo aqui essa parte do coração, tem uma onda despolarizante se aproximando dele, a deflexão que ele registra é positiva, é para cima aqui. Estou mostrando com a flechinha, passa para cima aqui. Tá? E os outros padrões todos que eu comentei também são válidos. Daí agora, detalhe importante, tá? Observe esse eletrodo positivo aqui, tá? Ele está olhando para cima, para cá, tá? Para cima. E tem uma onda despolarizante vindo da esquerda para a direita. O eletrodo está olhando para cima, tem uma onda despolarizante vindo da esquerda para a direita, ou seja, essa onda está perpendicular ao eletrodo. Eu vou abrir isso aqui no outro navegador, porque nesse navegador eu consigo desenhar, tá? Mas acho que meu cursor some, pelo que eu percebi.
Então, vou usar ele só para desenhar aqui o que eu quero. O eletrodo, ele está olhando para cima. Nossa, deixa eu apagar isso aqui, que isso é para ser uma reta, tá? O eletrodo, ele está olhando para cima, né? Aqui está o nosso eletrodo, ele olha para cima. Eu desenhei o ângulo de visão dele para cima. E a corrente despolarizante está vindo aqui, ó. Está vindo para cá. Vocês percebem que eles estão perpendiculares, o ângulo de visão do eletrodo está perpendicular à onda despolarizante. Sempre que for perpendicular, a gente gera uma onda difásica na leitura do ECG. O que é uma onda difásica? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma onda difásica. Tá? Primeiro ela sobe, depois ela desce. Ou o contrário também é válido. Se for uma onda repolarizante, por exemplo, se aproximando de um ECG, primeiro ela desce, depois ela sobe. Mas é isso aqui, é uma onda difásica. Por que acontece a onda difásica? Né? Vamos desenhar aqui de novo o eixo de visão do eletrodo. E aqui a onda se propagando. Né? Primeiro, quando ela está nessa primeira metade, quando ela está do lado esquerdo dessa reta central, aqui que eu estou tentando reforçar, quando essa onda despolarizante ela está à esquerda, desse lado aqui, ó, ela está à esquerda dessa linha, desse ângulo, dessa reta vertical, que representa o ângulo de visão do eletrodo. Quando ela está à esquerda, ela está se aproximando desse eletrodo. Né? Ela está se aproximando do ângulo de visão do eletrodo, que é a reta vertical que eu desenhei aqui no meio. Ela está se aproximando do ângulo de visão do eletrodo. Então, se ela está se aproximando, o eletrodo, onda despolarizante, se aproximando de um eletrodo positivo, detalhe importante, isso aqui é um eletrodo positivo, tá? O desenho vai ser para cima, uma onda para cima. Aí na segunda metade, ó, agora eu estou reforçando aqui, na segunda metade ela está se afastando do eletrodo positivo. Depois que ela passou pelo ângulo de visão dele, ela começa a se afastar. E quando uma onda despolarizante se afasta, olha aqui, gera uma deflexão negativa, gera uma ondinha para baixo no ECG, tá? Gera para baixo. Então é por isso acaba nos criando uma onda difásica. Por causa disso, tá? Então, importante, memorize, muito importante, sempre que a onda for perpendicular ao eletrodo, o ECG lê isso como sendo uma onda difásica, tá? Se for exatamente perpendicular, vai ser uma onda isodifásica. A primeira parte para cima vai ser igual à segunda parte para baixo, de igual tamanho, de igual amplitude. Se não for exatamente a 90 graus, esse ângulo, né? Se não for exatamente a 90 graus, não vai ser uma onda isodifásica, né? Por exemplo, a primeira parte aqui vai estar maior, ó, vai estar maior do que a segunda. Aí não vai ser isodifásica, mas vai continuar sendo difásica, tá? Então é isso aí. Beleza. Vamos voltar para cá, para o outro navegador. Tá. Então aqui só o exemplo, né? O eixo de despolarização normal do coração é essa flecha que a gente está vendo aqui. Ele aponta para este sentido. Por quê? Porque pensando lá no complexo QRS, tá? Quando está aqui, aponta para esse sentido. Por quê? Porque a onda vem descendo pelo septo e depois ela vai despolarizando os ventrículos, tá? E essa despolarização é meio para cá também. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo é muito grosso, olha a espessura disso aqui. Então ele vai despolarizando daqui de dentro para fora, tá? Então o eixo de despolarização dele, se a gente imaginar um eixo médio para onde essa corrente elétrica, para onde esses potenciais de ação estão se propagando, fica meio que nesse sentido aqui, num coração normal, tá? Aí se a gente botar um eletrodo aqui no lado direito, por exemplo, esses eletrodos aqui são todos positivos, a gente vai enxergar essa onda de despolarização indo em direção a ele. Então ele vai registrar uma deflexão positiva. Está registrada aqui a deflexão positiva. Aqui no eletrodo B, essa corrente despolarizante,
pelo contrário, está indo para o lado oposto a ele, está se afastando, né? Então ele vai registrar uma deflexão negativa. E o eletrodo C, né, essa corrente despolarizante, ela está quase perpendicular a ele. Vamos para cá de novo, vamos desenhar de novo. O ângulo de visão para onde é que esse eletrodo está olhando seria mais ou menos isso aqui. E a corrente despolarizante, ou a flecha, está quase a 90 graus com ele. Então, né, o padrão que ele vai ler vai ser difásico. Justo. Tá? Beleza. Como é que o eletrodo faz para detectar que uma onda despolarizante, a gente configura lá ele para que ele detecte, ele registre uma onda despolarizante se aproximando dele como positiva, que ele desenhe uma ondinha para cima, né, no papel. Como é que ele faz isso? Bom, isso não sei como é que funciona, mas ele tem alguma tecnologia lá, uma coisa da engenharia, né, que ele consegue fazer isso, né? Isso a gente não precisa saber, obviamente, como é que funciona. A gente tem que saber que a gente configura ele um eletrodo positivo para que quando uma onda de despolarização se aproxima dele, ele desenhe uma onda com deflexão positiva no papel. É isso que a gente precisa saber. A gente configurou ele assim, mas como é que ele faz para fazer isso a gente não precisa saber, tá? Bom, falei para vocês que temos 9 eletrodos para fazer aquele tipo de leitura, tá? Esses 9 eletrodos eles geram 12 ângulos de visão. A gente vai ver agora como é que eles fazem, cada um deles faz isso, tá? Ter uma ideia, uma noção de como isso acontece. Por que a gente põe 12 eletrodos? Porque, como eu já comentei, o coração é um órgão tridimensional, ele precisa ser visto de diversas maneiras, por diversos ângulos de visão, para a gente ter uma noção boa do que está acontecendo nele como um todo. A analogia é com esse elefante aqui, a gente põe 3 observadores neste elefante, né? 3 eletrodos para olhar este elefante. Imagina o elefante como sendo o nosso coração. O observador aqui de trás só vai estar vendo a cauda do elefante. O observador aqui da frente só a tromba. E o observador aqui do lado, né, na lateral do elefante, vai estar vendo a barriga do elefante. Então, cada um desses observadores, eles conseguem ver muito bem a parte, eles conseguem detectar muito bem a parte para a qual eles estão olhando do corpo do elefante, né? Mas eles não conseguem ver muita coisa do resto do corpo do elefante. Se a gente quiser saber o que está acontecendo com esse elefante como um todo, para quem a gente pergunta? Obviamente, a gente pega informações dos 3 observadores ao mesmo tempo, que daí a gente vai montar o corpo do elefante inteiro, a gente vai saber o que está acontecendo no corpo inteiro desse elefante. E o raciocínio para os eletrodos é o mesmo. Cada eletrodo tem um ângulo específico, ele está olhando para uma parte do coração. Está olhando para uma parte do coração, ele consegue detectar muito bem coisas daquela parte do coração, alterações naquela parte do coração. Detecta algumas variações de áreas vizinhas dali do ângulo central, digamos assim, do coração para que ele está olhando, detecta também, ele consegue detectar algumas coisas. Mas se eu tiver uma alteração elétrica em um determinado ponto do coração, tá? Essa alteração vai ser muito bem sentida, muito bem registrada pelo eletrodo que estiver olhando para aquela parte. Vai também ter uma leve detecção disso por eletrodos vizinhos? Vai. Mas vai ser principalmente mais forte essa detecção para o eletrodo que está olhando para aquela parte. Tá? Essa é a ideia geral. Então a gente põe 6 eletrodos no tórax, tá? Como eu já comentei, 6 no tórax. Um no braço direito, um no braço esquerdo e um na perna esquerda. Tem um eletrodo aqui na perna direita também, mas ele não serve para detectar, a função dele não é a mesma dos outros. A função dele não tem nada a ver com fazer registro do que está acontecendo no coração, é uma função mais para os outros eletrodos funcionarem direitinho. Tá? Então a gente faz de conta que ele não existe. Para que a gente está estudando, o que importa são da perna esquerda, do braço direito, do braço esquerdo e os 6 aqui do pré-córdio. Tá? Começando, vamos começar a ver os eletrodos, aqueles 3 aqui do braço direito, do braço esquerdo e da perna esquerda. Vamos começar por eles, tá? Eles têm uma capacidade muito boa de ver
alterações que acontecem verticalmente no coração, no plano frontal. Tá? Tá, antes disso, deixa eu só mostrar para vocês, antes de a gente falar dos eletrodos, a gente pode desenhar um círculo aqui na frente do corpo da pessoa, na frente do tórax, tá? Para poder se localizar melhor depois, para poder ter referências. Tá? Os ângulos de divisão dos eletrodos vão ser encaixados dentro deste círculo. Tá? Os ângulos de divisão dos eletrodos vão ser encaixados dentro deste círculo, e esse círculo serve para a gente poder registrar o que os eletrodos estão falando. Tá? Vamos já ver isso aí melhor, mas só por enquanto a gente pode desenhar esse círculo então. E a gente é um círculo, a gente arbitrariamente chama aqui de 0 graus. E lembra que no cursinho a gente também fazia círculo, né, na matemática, o círculo trigonométrico, só que lá a parte positiva do círculo era para cá, no sentido anti-horário, né? Então via para cá a parte positiva. Aqui os caras da fisiologia resolveram criar um círculo também, só que eles resolveram definir, né, por padrão, que o positivo é para baixo, no sentido horário. Então o primeiro quadrante, por exemplo, aqui do círculo fisiológico, fisiocardiológico, né, é esse aqui. Esse aqui é o primeiro quadrante. Depois é esse aqui, o segundo, o terceiro e o quarto. Então a gente tem que se acostumar agora a esquecer um pouco aquele círculo da matemática que a gente conhecia e vamos nos acostumar com esse círculo aqui da fisiologia. Tá? Pois bem. Deixa eu só me localizar aqui. Tá. Eu vou trocar de navegador de novo, porque eu quero desenhar. Tá? Vamos descer aqui. Eu quero desenhar. Tá? A gente põe, então, 3 eletrodos. Né? A gente põe um eletrodo no braço direito, a gente põe um eletrodo no braço esquerdo e a gente põe um eletrodo na perna esquerda. Tá? Fiz os pontinhos azuis ali na imagem. Esses eletrodos eles funcionam em pares. Tá? E o ângulo que eles enxergam o coração, o ângulo de divisão deles é sempre virado para o par deles. Então, vamos pegar, por exemplo, este eletrodo aqui do braço direito. Vamos fazer uma linha entre ele e o eletrodo do braço esquerdo. Tá? Fizemos a linha. Aí a gente define arbitrariamente, mas é um padrão, tem que ser sempre dessa forma. A gente configura o eletrodo do braço esquerdo como positivo e o eletrodo do braço direito como negativo. Temos a nossa primeira derivação. É o primeiro ângulo pelo qual os eletrodos estão vendo o coração. No caso, este é sempre o eletrodo positivo que vê, né, o coração. Ele precisa de um eletrodo negativo lá no outro lado para ter um padrão de referência, assim, né, para ele poder se localizar melhor, para ele ter uma referência mesmo espacial. Mas quem vai fazer a detecção é o eletrodo positivo. Se uma onda despolarizante ou repolarizante se aproxima ou se afasta dele, do positivo. Tá? E daí ele enxerga para cá, porque ele tem como referência, nessa derivação aqui, o eletrodo do braço direito, que foi configurado, neste caso, como negativo. Tá? Então, isso aqui é chamado de derivação. Derivação é a mesma coisa que o ângulo para o qual o eletrodo está olhando. E essa derivação é chamada de derivação 1. Agora a gente traça também uma linha entre este mesmo eletrodo. Vamos traçar uma linha entre esse eletrodo do braço direito e o eletrodo da perna esquerda. E vamos botar o eletrodo do braço direito de novo como negativo e o da perna esquerda como positivo. Temos a nossa segunda derivação. Temos D2. De novo, agora o eletrodo que manda é esse aqui de baixo, da perna esquerda, porque ele é positivo. E o ângulo pelo qual eu enxergo o coração, o ângulo para o lado que ele está olhando é nesta inclinação aqui dessa reta de D2. Tá? Ele olha para cá. Agora a gente traça uma terceira reta, né, entre o eletrodo do braço esquerdo e da perna esquerda. E formamos D3. D3. Tá? Ficou ruim esse D3, vamos apagar isso. Vou fazer de novo.
D3. Só que D3, deixa eu colar aqui para não falar besteira para vocês, mas D3 é positivo embaixo, tá? D3 é positivo embaixo e negativo em cima, tá? Então o eletrodo que manda em D3 é aqui embaixo, ele só pega este aqui do braço esquerdo como referência, tá? Ele só pega o do braço esquerdo aqui, ó, como referência, chamamos ele de negativo, esse aqui, mas o eletrodo do D3 que manda é o aqui embaixo, tá? E ele enxerga o coração neste ângulo aqui, tá? Nesta derivação que é chamada de derivação D3, tá? E daí, né, a gente pode transportar essas derivações para aquele círculo que a gente fez, tá? Por quê? Por quê? Né? Vamos desenhar aqui de novo. A gente pode botar os eletrodos, a gente pode desenhar o eletrodo da perna esquerda mais aqui para cima, tipo aqui, ó. Viu onde é que eu fiz o pontinho azul? A gente pode desenhar ele aqui. E a gente faz isso aqui. Juntos os três. A gente pode pegar essa reta de cima e desenhar ela aqui, ó, no círculo que a gente fez. Por que a gente pode fazer isso? Porque lembra do cursinho, né, que vetores, falando de vetores, desde que a gente não altere o ângulo de orientação desse vetor, a gente pode transportar ele para cima. É como se fosse a mesma coisa. Um eletrodo aqui na perna esquerda, tá? Aqui embaixo, ó, um eletrodo aqui, ele detecta a variação aqui em cima no coração, isso aqui é para ser o coração, tá? Ele detecta a variação da voltagem no coração lá de baixo. Mas isso é a mesma coisa como se esse eletrodo tivesse mais aqui em cima, na coxa. Porque a variação da voltagem que vem lá de cima do coração, ela vai se propagando em linha reta para baixo. Então, o que um eletrodo que tivesse aqui na coxa ia detectar é a mesma coisa que um eletrodo que tivesse mais aqui embaixo ia detectar. Então, é equivalente a gente transportar esse eletrodo para cima. Vai dar na mesma, a gente pode fazer isso. E, consequentemente, o ângulo de visão desse eletrodo, aí agora pensando no ângulo de visão dos dois eletrodos dos braços aqui, que é a derivação, a gente pode transportá-la para cima também, né? Desde que a gente não modifique o ângulo dela, que vai dar na mesma. Daí a gente pode inserir ela naquele círculo que a gente fez na frente do tórax. Simplesmente porque o campo elétrico gerado pelas voltagens ele se propaga em forma retilínea, né? Então a gente pode fazer puxar mais para cima, mais para baixo, desde que não modifique o ângulo do negócio, tá tranquilo, tá? Então isso aqui é D1. D1 fica então no ângulo de 0 graus, tá? Vamos tomar cuidado assim, para ficar bem claro, esse 0 graus, menos 30, 90 deste círculo que a gente criou aqui no tórax é só uma referência para a gente poder se localizar e dizer, por exemplo, para um colega, isso aqui está 0 graus, isso aqui está menos 30, no círculo de Einthoven. Einthoven é o cara que criou isso aí. Este triângulo aqui também é um triângulo de Einthoven, porque o Einthoven é o cara que criou essas coisas, que descobriu essas coisas. Então, tem uma onda lá se deslocando no eixo 0 graus do círculo de Einthoven, tá? A gente vai saber que essa onda está neste eixo aqui, horizontalizada, porque 0 graus é aqui no ponto de origem, né? E ela está para a direita, porque a gente falou 0 graus. É uma onda de despolarização que está se movendo para a direita. Tá? Essa onda de despolarização está se movendo para a direita, está a 0 graus. Ela vai ser muito bem detectada por D1, porque D1 está na mesma angulação dela. Tá? Deixa eu ver aqui se eu acho um lugar melhorzinho para a gente desenhar isso. Vamos desenhar nesse cara aqui, ó, tá? De novo os eletrodos aqui. Vamos criar um triângulo de Einthoven, tá? De novo. Isso. D1, D2, D3. E a gente pode, por exemplo, transportar esse triângulo todo aqui para cima. A gente pode, por exemplo, transportar, né? Simplesmente
O mesmo triângulo sem mudar a angulação dele aqui para cima, né? E o coração ficaria no centro desse triângulo, tá? Isso aí é o triângulo, isso aqui é para ser o coração, tá? Isso aí é o triângulo de Einthoven. A gente pode fazer isso pelos motivos que eu expliquei, tá? Então D1, né, que é isso aqui, é entre o eletrodo do braço esquerdo e o eletrodo do braço direito, a gente pode transpor para cá, tá? E a flechinha para onde a derivação aponta, ela aponta sempre para o lado do eletrodo positivo, tá? Então, no caso de D1, vocês lembram aqui que era negativo, negativo, aqui era positivo, aqui era positivo, né? E aqui D3 era positivo aqui e negativo aqui. Então, em D1, que D1 é isso aqui, ó, né? D1 é isso aqui. Em D1, o eletrodo positivo era do braço esquerdo. Então, a gente tem que desenhar ele, D1, apontando para o 0 graus. Tá? D2, por outro lado, né? D2, a gente pode transpor para o círculo de Einthoven. Vamos apagar primeiro esse triângulo que a gente fez aqui em cima. Vamos transpor D2 para cá, lembre, sempre sem mudar a angulação, então D2 ficaria tipo aqui. E o eletrodo positivo de D2 está aqui embaixo, então a flecha aponta para cá. Tá? Para cá. Isso aí está a 60 graus. Né? Isso aí está a 60 graus. D3 da mesma forma, sem mudar a angulação, a gente desenha aqui no círculo, para a gente poder se localizar. E D3, o eletrodo positivo está embaixo, né? Então a gente desenha, né? É como se o da perna esquerda tivesse aqui, ó, o da perna direita, do braço direito aqui e o do braço esquerdo aqui. Então o eletrodo de D3 está aqui embaixo, a gente desenha a flechinha para baixo. Tá? Esse é D1, D2 e D3. Tá? O que quer dizer para onde é que a flechinha aponta? Quer dizer que o eletrodo positivo dessa derivação, né, porque cada flechinha dessas é uma derivação, que é um eletrodo negativo numa ponta e positivo em outra. A gente desenha a flechinha para o lado que o eletrodo positivo aponta, para a gente saber que o eletrodo daquela derivação está naquele local. Tá? E daí, se uma corrente, por exemplo, se tiver uma corrente despolarizante, estiver se aproximando daquele eletrodo positivo, a gente sabe que aquele eletrodo positivo vai fazer uma leitura, uma onda positiva no papel. Beleza? Então essas são as 3 primeiras derivações. Mas com esses 3 eletrodos que a gente acabou de ver também, tá? A gente pode fazer mais 3 derivações, que são um pouco diferentes. É AVL, AVR e AVF. Tá? AVR, AVL e AVF. O que são AVR, AVL e AVF? Vamos apagar isso aqui. Tá? Vamos apagar isso aqui. De novo. Eletrodo no braço direito. Só um pouquinho. Beleza. Eletrodo no braço direito. Eletrodo no braço esquerdo. Eletrodo na perna esquerda. Tá? AVR, R de right. O eletrodo que manda em AVR é o no braço direito. Então ele está aqui. Tá? E vamos desenhar o eletrodo da perna esquerda, vamos desenhar ele aqui em cima, porque a gente pode fazer isso. Né? Lembra? Não muda nada na nossa detecção. Então, AVR, o eletrodo está aqui no braço direito, o positivo está no braço direito. R de right, então o positivo é sempre o que manda, o positivo está no braço direito. Os outros dois a gente define como negativos. E a gente põe um ponto comum entre eles. Para desenhar a reta, para desenhar para onde é que o eletrodo do braço direito está apontando, a gente faz uma média entre os pontos dos outros dois, tá? Que seria aqui. A média entre esses dois aqui seria o ponto médio entre eles. A gente pega um ponto comum entre os dois e isso aí seria tipo o eletrodo negativo
como se fosse o eletrodo negativo das 3 derivações que a gente viu. E daí a VR vai ficar nesse sentido aqui, ó, neste ângulo aqui. É sempre o eletrodo que manda, a VR R de right, então o que manda é o direito, o braço direito, ele é positivo, e o eletrodo de referência negativo é um ponto médio entre os outros 2 eletrodos, tá? É simples, é isso. Não tentem complicar. Entender direitinho como é que isso funciona, não sei, tá? A gente não sabe. E não precisa saber. Mas entender que o funcionamento é feito, que ocorre dessa forma, tá? Só isso. Então a VR vai ficar nesta orientação. Da mesma forma, tá? Da mesma forma, deu ruim aqui de novo, vamos abrir de novo. Da mesma forma, a VR, o eletrodo que manda é o do braço esquerdo. E o outro eletrodo vai ser o ponto médio entre os outros 2 eletrodos, o ponto de referência. Então, como se o eletrodo negativo estivesse aqui, o ponto médio entre os outros 2. A VL vai olhar neste ângulo, tá? A VL vai olhar nesta angulação, tá? E o eletrodo positivo de AVL está aqui em cima. E por último, a VF, né? A VF está aqui embaixo, tá? A VF está aqui embaixo. Os outros 2 eletrodos, braço direito e braço esquerdo, ponto médio entre eles é aqui. Então a VF olha para cima, a VF é vertical. Tá? E o eletrodo positivo de AVF está aqui embaixo, então a VF aponta para baixo. A VF aponta para baixo porque o eletrodo positivo de AVF, F de foot, né? Pé esquerdo, como se fosse pé esquerdo, então aponta para baixo, beleza? Então essas são as 6 derivações do plano frontal. Por que plano frontal? Porque elas estão todas dispostas verticalmente. Elas conseguem detectar correntes elétricas verticais no coração, dentro do coração. Porque as derivações elas são todas linhas verticais. Então elas enxergam o coração de ângulos verticais. Tá? Essas são as 6 derivações do plano frontal. Essas 6 derivações podem ser todas colocadas, como eu tentei desenhar ali nos círculos, elas podem ser colocadas todas juntas no círculo de Einthoven, tá? E atentem para as angulações. D3 está mais 120 graus, D2 60 graus, a VL está menos 30. Né? Por que a VL está apontando para cá para menos 30 e não para o lado oposto? Né? Não para o lado oposto. Porque a VL, o eletrodo positivo, está ali no braço left, no braço esquerdo. Então, tem que apontar para cima, tem que ser em menos 30, tá? Deixa eu trocar de navegador de novo, aqui. Tem que ser em menos 30 o AVL, tá? Porque o eletrodo positivo de AVL está aqui em cima. Então, a gente pode botar 6 derivações do plano frontal nesse círculo de Einthoven. Isso aqui é importantíssimo, tá? Eu sugiro que vocês desenhem esse círculo várias vezes, assim, até conseguirem memorizar ele com as angulações, tá? Importante saber as angulações. Desenhando lá primeiro o triângulo de Einthoven, daí transpondo as derivações, transpondo as derivações do triângulo para este círculo com as angulações corretas, a gente consegue deduzir os ângulos, tá? Mas tentem treinar, tentem memorizar esse círculo, precisa memorizar para a prova, para saber depois a gente vai ter que calcular o eixo cardíaco, né, o eixo da corrente despolarizante, alguns exercícios, aí precisa saber essas angulações de cabeça para poder analisar o ECG, tá? Mas seguindo, então, essas foram as derivações frontais, essas 6 derivações foram geradas por aqueles 3 eletrodos, braço direito, esquerdo e pé, né? E daí tem as 6 derivações pré-cordiais, que os eletrodos estão aqui no peito, né, no pré-córdio, na frente das costelas, bem na frente do coração, tá? São V1, são 6 eletrodos, V1, V2, V3, V4, V5 e V6, tá? Repare o seguinte, as derivações frontais, elas têm um negócio bizarro, assim, eu tinha acabado de falar para vocês nas outras, que sempre as derivações eram formadas por um par de eletrodos, né? Que o eletrodo negativo tinha que estar lá para dar uma referência para o positivo. As derivações
pré-cordiais, essas 6 aqui, elas não têm um eletrodo negativo, elas funcionam sozinhas e elas tomam de alguma forma, não sei como é que elas fazem isso, mas elas tomam o centro do coração como ponto neutro ou ponto negativo, como se fosse o ponto negativo lá dos outros eletrodos, elas tomam o centro do coração como esse ponto negativo. Então elas funcionam sozinhas, elas olham cada uma da sua posição em direção ao centro do coração, é sempre assim. Tá? Então V1, por exemplo, está aqui na frente do ventrículo direito, ela olha daqui para o centro, ela vai enxergar melhor alterações no ventrículo direito. Tá? V2 e V3 estão viradas meio que de frente para o septo, então elas detectam melhor alterações no septo, alterações de corrente elétrica no septo. V4 é para estar no ápice, tá? Nesse desenho não está muito bem desenhado, mas o V4 é para estar de frente para o ápice. V5 e V6 são mais laterais, olham para o ventrículo esquerdo. Tá? Então detectam melhor alterações do ventrículo esquerdo, V5 e V6. A gente pode juntar tudo numa tabela, né? As derivações do plano frontal. E essas derivações, então, elas são todas horizontais, elas enxergam o coração num corte axial, elas conseguem detectar correntes que se propaguem no sentido antero-posterior do coração. As outras derivações do plano frontal eram correntes verticais, né? E essas aqui, como olham para dentro do coração, elas conseguem detectar correntes, despolarizações ou repolarizações antero-posteriores, no eixo axial. E, como eu mostrei, cada uma tem o seu ângulo de melhor visão, tá? E com as derivações do plano frontal, elas também têm cada uma um ângulo de melhor visão, né? Derivação 2, a derivação 3 e a derivação AVF, elas conseguem enxergar melhor a parte inferior do coração. Elas olham de baixo para cima, tá? Os eletrodos positivos delas estão lá embaixo, né? Então elas conseguem olhar de baixo para cima, elas veem melhor a parte inferior do coração. As derivações 1 e AVL, os eletrodos estão aqui no braço esquerdo, né? Então elas conseguem olhar melhor para o ventrículo esquerdo. E a derivação AVR, o eletrodo está no braço positivo, o eletrodo positivo está no braço direito, ela consegue olhar melhor para o ventrículo direito do coração. A gente pode decorar isso aqui, mas eu acho muito mais fácil fazer esse raciocínio de onde é que está o eletrodo positivo, para que lado aponta o eixo, né? Ou para que lado ele olha. Saber onde é que está o eletrodo positivo, né? E daí para que lado para que ângulo esse eletrodo positivo ele olha, né? Sabendo onde é que está o eletrodo negativo, né? Para fechar o ângulo de visão, para fechar a derivação. Mas aí, a partir do eletrodo positivo, para onde é que ele olha, eu consigo deduzir que parte do coração que aquela derivação vai enxergar melhor, tá? Eu acho mais fácil, né? Mas, cara, se alguém preferir decorar, né? Se achar que é mais fácil decorar, tranquilo. E a última parte dessa aula, só alguma coisa sobre vetores, que a gente falou um monte de coisa válida. Os eletrodos detectam eixos de despolarização, detectam corrente elétrica indo para certo sentido. O que é essa corrente elétrica? Ela é um vetor de energia elétrica se propagando pelo coração. E ela é sempre um vetor médio, é a direção média das despolarizações que estão acontecendo no coração naquele momento, né? Nunca vai ter uma corrente, geralmente uma corrente se propagando só para uma direção, tá? À medida que a corrente vai, por exemplo, descendo pelo septo, aqui, ou despolarizando os ventrículos aqui embaixo, sai corrente para tudo que é lado, tá? Mas elas vão ter uma direção média. É uma analogia aqui com o goleiro atirando em diferentes momentos, lançando em diferentes momentos de uma partida, ele lança a bola para diferentes direções, é mostrado pelas flechinhas. Mas todos esses lançamentos, eles têm uma característica em comum. Se a gente for olhar para essas flechas, todas têm em comum a característica de serem, de alguma forma, para o sentido do goleiro adversário, da goleira adversária, para o campo adversário. Se a gente somar esses vetores, se a gente somar essas flechas, a soma disso vai dar essa flecha aqui de baixo, ó, que aponta para o lado contrário do campo. Então, a mesma raciocínio serve para a corrente despolarizante do coração. Sempre vai ter um monte assim, tá? Mas elas vão ter uma característica em comum, elas vão
se somadas elas vão apontar para uma direção só. Tá? Isso é a média, é o vetor médio de todas as despolarizações. E o ECG vai detectar essa média. O ECG, como ele detecta somação, né, de novo, o ECG ele detecta várias células despolarizando ao mesmo tempo, vai ter células despolarizando para cá, célula despolarizando para cá, para cá, para cá. Mas como ele detecta a soma disso tudo, ele vai detectar um eixo médio de despolarização, que é a somação de tudo que está acontecendo. Tá? Isso que o ECG faz. Beleza, pessoal? Essa é a primeira aula de ECG. Eu espero que vocês tenham, que eu tenha sido mais ou menos claro no que eu tentei explicar. Eu vou fazer mais uma videoaula de ECG com a partezinha que falta e com as principais alterações. O que a gente precisa fazer na prova, por exemplo, identificar eixo médio de despolarização do coração, justamente isso aqui que a gente está falando agora. O coração tem o eixo médio de despolarização, que geralmente está lá no primeiro quadrante do círculo de Einthoven. Tá? Por quê? Porque meio que desce o septo, né? meio que naquela direção, então tem que ficar um coração normal no primeiro quadrante do círculo de Einthoven. A gente vai ver como é que a gente faz isso, né? E vai ver os ECGs alterados, as principais alterações, hipertrofia, alterações decorrentes de isquemia, enfim. Tá? Era isso aí. Nossa primeira videoaula é isso aí, tá? Valeu, pessoal!